Então, minha gente, hoje foi um dia um pouquinho difícil, sabe? Um dia um pouquinho estressante. Então, novamente, estou aqui com uma cerveja. De novo, não vou mostrar a marca, apesar de que qualquer pessoa que já bebeu uma cerveja no planeta Terra sabe. São meia-noite agora, acabei de voltar no meu trabalho. Como eu disse, o dia foi um tiquinho difícil. Então, cheguei em casa e pensei, vou dar uma relaxada, né? Vamos ficar de boa e não vamos falar sobre nada muito sério, né? Então hoje o assunto do vídeo é racismo. Introzinha. Então, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço pro meu mano Edilson, que eu sei que tá vendo isso daí. Um beijo no ombro, pra não ser gay. E como vocês podem ver, hoje eu tô com um upgrade, eu tenho uma iluminação. Essa iluminação é uma lanterna de celular? É. Eu gostaria de dar um background pra vocês, né? Basicamente o assunto do vídeo, antes da gente começar a ir um pouco mais profundo, é sobre, como você já viu no título, né, a região sul do Brasil, já que eu sou sulista, infelizmente. Nasci no sul, estou aqui, cresci aqui no sul, eu nasci na cidade de Florianópolis, né, na capital, e morei minha vida inteira na cidade de Brusque. Sim, a cidade do velho da Havan. Antes da gente ir mais a fundo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu background. Vocês já viram a minha mãe aí, se alguém já viu o vídeo anterior, por exemplo, né? Minha mãe é uma mulher branca, só que o que vocês nunca viram é o meu pai e... plé! Foto do meu pai. É uma coisa que eu nunca falei no canal. Eu nunca falei muito sobre o meu pai. E eu nunca falei muito sobre essa minha vivência. Eu nunca falei muito sobre mim, em geral, aqui nesse canal. Desde pequeno eu tinha basicamente esses dois lados, basicamente da minha família, né? Você tinha o lado da minha mãe, que era uma família toda branca, sabe? A minha avó era a pessoa branca, mais branca que você pode imaginar, sabe? Ela tinha olho verde e cabelo loiro, sabe? E do lado do meu pai é uma família inteiramente negra, né? É uma família de... Eu acho que meu pai tinha 6 irmãos. O meu pai, ele não foi uma figura muito presente na minha vida em geral, né? Eu vi ele muito mais na infância, mas ele nunca me criou, sabe? Vamos dizer assim. Mas eu tinha um contato, eu via ele, sei lá, eu acho que era todo mês. Eu viajava muito entre... Perdão. Eu viajava muito entre Floripa e Brusque. E nessas viagens eu sempre via ele. Minha mãe sempre fazia concursos e coisas assim. Então eu tava sempre perto da figura dele. E uma coisa que a minha mãe, ao menos, acreditava ser muito importante na minha criação é eu ter sempre figuras negras ao meu redor. Porque ela acreditava que era um lado da minha família e eu tinha que conhecer isso. Então ela sempre tentava colocar músicos negros, ela sempre tentava colocar filmes com pessoas negras em papéis não estereotipados, vamos assim dizer, ou ao menos não com um estereótipo negativo. Se você olhasse pelas casas, era cheio daquelas estátuas de mulheres aleatórias africanas, daquele estereótipo assim, sabe? Ela carregando um vaso na cabeça, alguma coisa assim, sabe? Minha mãe tentava, eu não tô dizendo que era necessariamente a melhor coisa, mas ela tentava, ela abertamente disse isso pra mim, sabe? Que ela queria que eu tivesse uma boa imagem de pessoas negras pra ter uma boa imagem do meu pai, né? Apesar dele não ser uma pessoa muito próxima de mim, principalmente hoje em dia, que eu nem tenho contato mais com ele, sabe? Durante um bom tempo da minha vida, como isso, a imagem da pessoa negra pra mim era muito normal, sabe? Eu, mesmo morando no sul e eu não tendo muita vivência perto de pessoas negras, porque, meu Deus do céu, Brusque é até estranho, porque eu até fiz uma viagem, acho que 2 anos atrás, 2 ou 1 ano atrás pra Brusque. E eu tô morando em Blumenau, vocês sabem todo o estereótipo de Blumenau, que vamos chegar ao ponto se está certo ou errado, tá? Mas enfim, por Blumenau, principalmente agora, a gente tem muito mais contato com pessoas de outros estados, sabe? Com pessoas que vêm do Pará, da Bahia, enfim, de estados do Nordeste em geral e vêm aqui pro Sul, né? Então eu tinha esse contato, eu tinha contato no meu trabalho, tipo, quase constante, sabe? E quando eu fui pra Brusque, isso foi uma coisa que eu estranhei, porque eu fiquei, eu acho que 2 dias lá, e eu contei 3 pessoas negras que eu vi na rua. Isso é muito estranho, isso é muito estranho. Mas enfim, é uma cidade esquisitíssima, tá? É uma cidade que parece que parou no tempo, não só no sentido, ai meu Deus, olha a estética da cidade, ai, a aesthetics. Não, é uma cidade que meio que parou no tempo em uma área não muito boa, numa área não muito legal, assim, se você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Como eu tava dizendo, eu não tinha muito contato, né, com pessoas negras na minha vivência, mas eu tinha muito, tipo, uma visão positiva, que era só um ser humano, porque é só um ser humano. E aí que eu entrei na minha 2ª série do primário ainda, e eu tive um amiguinho negro. O nome dele era Thiago. Vamos falar sobre o Thiago.
o Thiago e eu estamos na segunda série, então a gente tinha de 7 para 8 anos de idade, né? E eu sempre fui muito amigo do Thiago, a gente sentava junto, algumas professores pegavam no pé dele, mas ele era meio bagunceiro mesmo e tal. Enfim, a gente se dava bem, apesar de eu ser o cara que gostava de estudar, eu gostava de bagunçar também, então a gente se dava bem. E teve um dia que teve, eu acho que 3 meninos que se negaram a sentar com ele, né? A professora queria formar duplas e 3 meninos reclamaram e encheram o saco, né? E eu não entendi, né? E aí eu sentei com ele aquele dia e fiquei, pô, Thiago, mas por que essas pessoas não querem ficar perto de você, né? Eu realmente não conseguia conceber muito motivo. E aí, com os meus 7 anos de idade, que eu tive meu primeiro contato, eu acho, de tentar entender o que é o racismo. Porque o Thiago virou pra mim e falou, Michael, eles não gostam de mim porque eu sou preto. E quando ele falou isso pra mim, veio tipo uma interrogação gigante na minha cara, que eu fiquei tipo, hã? Existe isso? Tem isso? Como assim? E naquilo ali eu fiquei de cara, tá ligado? Até perguntei pra minha mãe me contou, tipo, histórias do meu pai, de pessoas atravessando a rua, de pessoas olhando meio estranho pra ele, sabe? E aí ela me contou sobre isso e aí que se criou na minha cabeça a ideia de que racismo existe, né? E depois disso, eu comecei a observar mais, né? Aí, vou falar a verdade, eu não vi muito isso acontecendo, sabe? Até porque, como eu disse, Brusque era uma cidade que não tinha muita gente negra, sabe? Ainda hoje não tem muita gente negra. Conforme eu fui ficando mais velho, parecia que eu fiquei em mais contato com pessoas negras, sabe? E quando eu cheguei na 6ª série, eu fiquei em recuperação, por falta, tá? Não por notas. E, inclusive, era uma prova de geografia. Eu tinha que fazer recuperação de tudo, por causa que eu tinha péssima frequência na 6ª série por doença, tá? E aí, teve esse caso que aconteceu comigo na minha 6ª série. Eu não vou conseguir colocar numa escala, né? A gente não tá fazendo vídeo ranqueando racismos que presenciei. Mas enfim, eu lembro que foi a experiência mais chocante pra mim até aquele momento. Basicamente, eu era um menino e uma menina negra que também estavam na sala, só tava eu e os dois, e o professor e uma professora substituta que estavam, né, vendo as provinhas ali acontecer, e chegou num ponto que só tava nós 3 na sala, né? Nós 3 alunos e os 2 professores. E eu não sei nem como eu reproduzo essa fala, mas basicamente, o meu professor de geografia olhou para os 2 alunos e começou a falar com a professora. Não, mas olha pra eles, olha como eles são bonitos. Eles não parecem animais. Tem alguns deles que parecem, mas eles não. Eles são, e gente, pelo amor de Deus, lembramos que estamos em aspas aqui, eu estou falando o que o homem falou. Eles são negros bonitos. E naquele momento, eu fiquei tipo, putz! Eu tinha 12 anos de idade nessa época, né? E eu lembro que eu só olhei pros meus 2 colegas, tipo, o quê? E os 2 se olharam pra mim com os olhos arregalados também, pensando, tipo, o quê? Sabe? E esse cara, inclusive, ele é professor, ó. Eu já peguei outros anos com ele. Ele foi meu professor na 6ª, na 7ª série, no primeiro ano, sabe? Ele dá muita aula pra muita criança, tá ligado? Ele é professor de geografia. Imagina que um cara de professor de geografia que fala uma merda dessa deve ensinar sobre países com a majoridade de pessoas negras e coisas assim. Tipo, esse mano tá educando o filho das pessoas, e inclusive está educando crianças negras, né? E isso aqui é uma realidade no sul, cara. É bizarro a quantidade de professor merda tem em todo lugar, sabe? E eu tive ótimos professores também ao mesmo tempo, que eu tive professores merda, mas, cara, a quantidade de professor racista, bolsonarista, bizonho que tem aqui no sul é loucura, tá? Tipo, professores até de história que nunca poderiam ser racistas, sabe? Como que você vai ensinar história? Babei cerveja em mim, que delícia, ai que gostoso. E aconteceu toda a pandemia, aconteceu o caso do George Floyd, que aquilo ali foi tipo um break pra mim, que é um choque de realidade. Eu sei que isso aqui é tipo tudo falando de um local de privilégio, porque tipo, pra pessoas negras não tem esse momento de o momento que virou o bagulho, a chavezinha na cabeça. Eu sei que tipo, a realidade de uma pessoa negra, uma pessoa que tipo, é abertamente LGBT e não pode esconder disso, né? Eu sei que não tem esse momento de viradinha de chave pra muita gente, porque a realidade delas confronta ela sobre isso diariamente. Então eu sei que no meu caso foi um caso de tipo, né, o cababanco que é bissexual, que pode só esconder que gosta de homem, tá ligado? Eu sei que tem todos esses negócios, mas foi os momentos que deu a viradinha de chave, né? E eu lembro que eu tive, durante a pandemia, né, uma discussão muito grande, cara, com um guri ali da primeira série.
Pensa só, ele era um caba brusquense, ele era tipo loiro com cabeludão, de olho azul, a pele dele parecia giz, e ele começou a, tipo, falar bem daquele filho da puta, cara, Kyle Rittenhouse, daquele merda que matou pessoas num protesto de Black Lives Matter, um protesto inclusive pacífico. E ele começou a chamar o cabra de herói. E eu lembro que eu tive uma puta discussão com o maluco. Eu fiquei tipo, mano, vai tomar no seu cu, você tá louco? O cara mata a gente, você chama de herói, e, tipo, gente inocente, blá blá blá. E acabamos a discussão, quebrei laços, cortei laços por causa disso, porque eu comecei a ficar puto. E eu comecei a ver isso muito mais ao redor, porque aqui, principalmente no sul, perdeu-se o medo de ser racista, né, aparentemente. Até tive casos recentes, cara, que eu acabei vendo até em local de trabalho, tá ligado? O cara virando pra uma outra pessoa, uma pessoa negra, e chamando ele de merda. E eu fiquei tipo, bro, como assim, mano? Respondendo só o bagulho de, o sul é racista? Sim, é. Todos são? Obviamente que não. E eu acho que esse é o ponto muito importante de fazer. Porque se tem essa imagem do sul como sendo Blumenau e Pomerode. E não é, minha gente. Eu não sei se vocês foram pra Florianópolis, mas é muito diverso, sabe? Existem casos, não tô falando tipo, não, porra, Florianópolis é Wakanda, não tô dizendo isso, tá ligado? Existem casos, teve um caso bem recente de uma torcedora num jogo de... desculpa, não vou lembrar o jogo, mas tá passando aqui o caso, o videozinho, que teve essa torcedora que foi extremamente racista com os torcedores, sabe? E isso foi em Florianópolis. Existe, obviamente, racismo, até em uma cidade grande como Florianópolis, porque esse pensamento maldito racista, ele é permeado por todo o estado, sim, mas é importante dizer, quando a gente meio que engloba, porque muita gente de outros estados, principalmente, gosta de englobar o sul como esse, sei lá, esse desfile da Ku Klux Klan, tá ligado? E não é, mano. Porque em todo lugar assim você tem movimentos de resistência. Como eu tava falando de Brusque, por exemplo, de ser uma cidade com muita gente branca, existe sim uma parcela de pessoas negras e inclusive existe muita gente nova que faz movimentos de resistência, movimento de uma galera alternativa, e isso eu dou parabéns, sabe? Você anda agora pelo centro da cidade, tem alguns cartazezinhos, assim, da galerinha fazendo tipo uma resistência cultural, e é a galerinha alternativa de Brusque se juntando pra mandar esses velhos filha da puta tomar no cu, sabe? E até em Blumenau a gente tem, eu tô passando aqui uma página, inclusive, que eu sigo aqui, que é de Blumenau, é um pessoal que repudia, né, que tem um ato de resistência contra esse tipo de pensamento nojento, sabe? Então é importante ver o Sul não como essa coisa bizarra onde é só racista, não, existe muita gente que inclusive são pessoas LGBT, são pessoas pobres também, são pessoas conscientizadas e pessoas negras. É importante dizer, Santa Catarina sim tem pessoas negras e pardas, que não são, mas é porque veio de outro estado. Não, meu senhor, tem gente aqui de Santa Catarina que sim é negro, é sim pardo, e são catarinenses tão quanto qualquer um, sabe? Então quando a gente meio que engloba o Sul como um local racista, você tá tipo meio que apagando a existência, a vivência dessas pessoas negras que são sulistas e que tem que lidar com esse povo nojento diariamente, sabe? Eu acho isso muito retrógrado, ainda mais que nós queremos, e eu acredito nós pessoas de esquerda em geral, temos que olhar as coisas pelo fato, como são, né? E tentar avaliar a situação para ter uma boa leitura da realidade, né? O famoso materialismo dialético, né? Temos que ver o material e analisar o material para fazer uma mudança a partir disso, né? Eu imagino que uma pessoa negra aqui no Sul tem que experienciar isso muito mais do que eu. Mas é bizarro quantas coisas eu experienciei assim, cara. É esquisito que tenha tantos casos disso aqui. Especificamente aqui. É óbvio, existem muitos casos em outros lugares também, mas aqui no Sul é tipo um prato cheio pra essa galera. E aí eu chego num ponto, né? O que a gente deve fazer, né, pra lutar contra isso, né? O que fazer? Tem a parte óbvia de tipo, gente, vamos estudar com quem vocês votam e votem, por favor. Eu vejo aqui, principalmente em outros estados, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem muito mais pessoas querendo eleger pessoas de esquerda, representantes do povo realmente no poder, para tentar trazer uma pauta política mais para as pessoas que precisam dessas pautas, né?
E aqui eu não vejo isso muito forte na juventude, e principalmente a juventude que tem que se manifestar, porque a juventude fora do padrão, vamos dizer, aqui de Santa Catarina, ela é muito relaxada, cara. As pessoas não querem votar, as pessoas não ligam pra pauta política, pauta pública de N coisas, as pessoas não ligam. Então, meu Deus, se você tá vendo isso, se você é jovem, esse é um ano de eleição que nós vamos escolher senadores, governadores, vereadores e presidente. A gente precisa votar com consciência, a gente precisa tentar eleger pessoas em cargos públicos que se interessem por você, porque se você não se importar com a política não se importa com você. Por favor, gente, entendam que isso é o básico do básico. E a outra coisa que eu peço a todo mundo a fazer é se informem, saibam do que vocês estão falando e saibam da história das pessoas ao redor de você e a história do mundo. Eu sei que livro é foda, eu sei que livro tá caro, eu sei que se pá não dá, eu sei, eu não consigo comprar tanto livro quanto eu quero e eu não consigo ler tanto livro quanto eu quero por causa que trabalho é foda, mas eu tento ler no meu intervalo, no meu trabalho quando dá, sabe? Eu comecei a ter esse contato com outras pessoas falando e entendendo profundamente quais são essas outras visões de mundo, lendo, escutando pessoas que são influenciadores, né? Tá passando aqui vários influenciadores que eu gosto, que eu acho que vocês poderiam ver pra tentar se informar mais. E sempre leitura é sempre bom, sabe? Por exemplo, uma leitura muito boa introdutória é tipo Bell Hooks, tá ligado? Bell Hooks, ela tem vários temas. Além de feminismo, porque ela fala muito sobre isso, ela tem a vivência dela como mulher negra, sabe? E esse aqui é um livro que eu tô lendo, eu tô mais ou menos na metade. Ele é muito bom, ele é muito pesado em alguns aspectos. Meu Deus, o início desse livro, ele tem pedaços bizarros, mas é história, é o que aconteceu com pessoas, é muito importante a gente se informar. Por que se informar? Pra gente conseguir reconhecer no nosso dia a dia esses casos de racismo acontecendo, até coisas pequenas, sabe? Porque, cara, eu não falei todas as minhas experiências com o racismo aqui, porque eu acho que não veio um caso. Eu tô falando só as que ficaram mais na minha cabeça, sabe? E tipo, reconheça. E você, como pessoa branca, se você for uma pessoa branca escutando isso, cara, reconheça e repudie quando você vê, sabe? Usa a sua voz, que provavelmente vai ser mais escutada do que uma outra pessoa negra, pela pessoa racista, pra mandar ele a merda, pra fazer ele entender que esse tipo de pensamento não é aceito, ou ao menos não vai ser aceito por você. E se você é uma pessoa negra ou simplesmente uma pessoa não branca morando aqui no sul, saiba que tu merece respeito de qualquer um. Você merece isso e não aceite nada menos do que isso. Mantenha o queixo erguido, saiba que você é belo e não deixe ninguém te dizer o contrário. Lute também contra isso. Eu sei que tipo é fácil pra eu falar isso, mas eu acho que as pessoas têm que ouvir isso também, de que é importante montar uma resistência física. Eu não tô falando pra você, tipo, o cara foi racista, tem, tipo, 5 dele, só um teu, mete a porrada nele. Não, tá ligado? Mas se você conseguir meter a porrada no racista, tá ligado? Não acho um de todo mal, não, sabe? Se tu conseguir, faça, tá ligado? Mas, tipo, se preserve, né? Fique seguro, né? Obviamente. Se tu vê teu chefe que tu tá no emprego que tu precisa e ele tá falando merda bolsonarista, tipo, se pá, deixa, tá ligado? Porque, mano, fazer o quê, mano? Eu tô ligado que a sobrevivência é muito importante, né? Então, claro, preserve-se. Mas agora, pra todo mundo que tá ouvindo isso, resista, lute, repudie esse tipo de pensamento, porque só assim que a gente vai conseguir erradicar esse tipo de ideologia nojenta de uma vez por todas, tá certo? E é isso, minha gente. Eu fico aqui por hoje e eu peço pra vocês um like, uma inscrição se você gostou do vídeo. E eu quero terminar com as palavras sábias da banda Black Panther.